Pra você ter uma ideia. Mas de competição, então, qual foi a primeira? Foi o Qualify do Arnold Classic. Se for vir lá de trás, eu ganhei Garota Fitness. Fui segundo lugar, depois virei primeiro lugar. Isso tinha prêmio em dinheiro bom? Como que era? Não, eu ganhei 6 meses de suplementação, que ainda na época acabei nem ganhando 6 meses de suplementação. Por quê? Eu não sei pra onde que foi. Ah, é? Até hoje Alguém ganhou por você. Alguém ganhou por mim, né? E eu ganhei, acho que se eu não me engano, 12 meses numa academia também na época, acho que era Biorritmo que eu podia treinar. Que quando eu ia na academia até me sentia um pouco mal, porque já era uma academia de alto padrão, eu não tinha nem roupas assim relacionadas, porque essas academias até hoje tem muita perfumaria. Não que é errado, mas quem tem uma condição se veste super bem. Normal. Mas na época eu não tinha condições de repente frequentar uma academia que eu tinha que usar uns panos. Você se sentia meio mal? Eu sentia meio estranho, porque eu falava, a galera se veste pra ir pra academia, não é só treinar. E aí quando eu ia treinar e fazer uns exercícios certinho. Explicava, falava, quando alguém vinha trocar ideia comigo, eu ensinava, eu fazia questão de fazer isso. Porque era tudo que estava fresco para mim, aprendendo na faculdade, minha vida evoluindo. E até hoje eu explico muito essas coisas. Mas isso fez com que as pessoas tivessem outros olhos também para musculação, sabe? Entendi. Então me ajudou bastante essas questões. Você falou desse, e o segundo? Segundo eu venho de... Aí eu fui pro Men's Physique. Tá. Men's Physique eu entrei como Qualify. Fui campeão. O Men's Physique é uma categoria já mais... Já é da bermuda. O fitness eu ia de sunga. Tá. O Men's Physique, quando começou em 2013, que eu fiz o primeiro, foi o Qualify, eu ganhei primeiro lugar, me classifiquei pro Arnold Brasil pela primeira vez. Também fui campeão no Arnold Classic Brasil, primeiro lugar aqui no Brasil. Primeira vez. Depois eu parti para Madrid. Aí em Madrid, disputei o Arnold Madrid também e fiquei em segundo nesse Arnold Madrid. E fui disputar o Arnold Ohio em Columbus. Lá no estado de Columbus, Ohio. Então, mas cada um, esses Arnolds são separados ou um vai qualificando para ir para outro? Um vai qualificando para ir para outro. Tá. E aí quando eu recebi o convite do Arnold para disputar o Arnold Classic, em Ohio, né? Eu falei, putz, nessa época se eu não tivesse o patrocinador que deu um alvará ali e falar assim, não, filho, pode ir. Eu banco. Eu vou fazer, eu acredito no seu potencial. Eu não ia, porque tipo, mano, dólar na época não chega aos pés. Hoje é muito mais ainda. Né? O dólar na época, estamos falando aí do quê? 2014, devia estar o quê? Uns 2,50 já? Por aí, 2,20. Você não teria pra... Eu não teria, mas se eu soubesse que ia aumentar tanto, eu teria comprado em dólar. Também, né? Eu não teria gastado tanto, né? Mas é isso. E aí o patrocinador pagou e eu ganhei de 127 atletas nesse dia. Em Ohio? Em Ohio. Porra. 127 ou 126, eu não lembro agora. Mas foram 6 subcategorias. Eu ganhei das 6 subcategorias, e finalizo o principal campeão da noite. Além da sua categoria, você ainda ganhou das outras categorias? Como que Não, são 6 divisórias de categoria por altura. Tá. Então, assim, os 6 melhores da noite da minha categoria disputam o overall no final. Aí eu ganhei esse overall. Na hora que eu ganhei esse overall, eu fui em primeiro lugar em tudo ali da minha categoria, dos 126 atletas. E aí nessa premiação eu fui ganhar o Procard e o troféu na mão do Arnold em cima do palco. Porra! E aí, como que foi? Não, aí eu não que filme passou na tua cabeça? Não, aquilo ali foi a sensação da minha vida, porque eu assisti o cara só na televisão. Eu não tive a oportunidade no Brasil de chegar perto dele, porque era uma concorrência absurda. E eu for saber que eu ia para os Estados Unidos ganhar um campeonato e ser premiado em cima do palco com ele? Não, aquilo ali para mim foi surreal. E na época foi eu, minha mãe e um treinador que eu tinha na época. Eu falei, cara, isso foi assim, muito surreal. Porque eu acabei ganhando e na hora eu nem sabia que eu tinha ganhado. Não tava entendendo nada do que tava acontecendo. Por quê? Você não Porque se deu conta? eu não me dei conta, tava falando muito rápido inglês, meu inglês já, tipo assim, zero inglês, tá ligado? Aonde tu agradece... Não, você não viu meus vídeos falando as loucuras ainda, mano. Você é louco, os caras me alopram. What's the pergunta? Muito louco. É mesmo? Falei, caramba, ganhei o bagulho, nem tava vendo, né, mano? Porra, preocupado em o que falar e não se deu conta. Não dei conta de nada, preocupado de saber, a hora que sabia meu número. Porque os números eram de tantos atletas que às vezes chegava até 1.200 atletas. O quê? 1.200 atletas. Nossa. Na minha categoria, pra época, se eu não me engano, teve se eu não me engano, não, já falei, teve 127. E esses 127 que estavam disputando pra eu ganhar nessa noite. Mas tinha 1.200 atletas no dia. Nossa. Então, se seu número for 530, você tem que estar ali
Será que vai falar 530? Tá ligado? 500. Não vai. Falei, mano, na hora que falar tem que saber, porque se não te chamar e você não for pra frente, você toma mó pavoro. Sério? Você tem que saber, os caras não tá nem aí se você não sabe ou não. Meu negócio era nervoso, mano. Eu passei várias. E era ia eu, minha mãe, um guerreiro, eu e ela. Mas como que é o treino pra um campeonato desse, assim, cara? Hoje é muito mais difícil do que anteriormente. Muito mais. Hoje a categoria evoluiu muito, né? Os atletas hoje... A diferença é bem mínima hoje entre os atletas? Sempre foi muito hard, mas é muito mínima, exatamente isso. A gente tem grandes... Detalhe. Pra você ter uma ideia, hoje a gente deve estar na mínima de uns 25 profissionais atletas do Brasil Men's Physique. Todos os caras são muito bons. São os amigos meus de profissionais, assim, de colegas de trabalho em si, de segmento no caso também, e são muito bons, né? Então realmente ali o detalhezinho é significante. Mas pra quem não entende, que tá olhando assim, fala, pô, por que aquele cara ganhou e não foi isso dá muito cara? Pau, porque é subjetivo, né? Chega a ser subjetivo chega a ser mesmo? Subjetivo. Mas tem o olhar dos árbitros. Que os árbitros sabem exatamente aonde tem as contas. Mas se você olha o resultado, você chegaria num resultado diferente, talvez, dos árbitros. Se você estivesse no lugar deles. Você olha e fala, putz, aquele cara merecia? Ou normalmente... Não, normalmente a gente bate os pontos, a gente sabe. Porque tem muita coisa assim que a gente tem de olhar de fisiculturismo que às vezes as pessoas não têm. Entendi. Então a gente vai muito até às vezes na condição da pele, entendeu? A gente sabe da condição da pele, do profundidade do corte, do volume, entende altura, categoria, peso, o jeito de posar. Então tem muita coisa ali que a gente realmente consegue chegar numa conclusão. Agora tem coisa que fica páreo a páreo ali, mano. Foi em Madrid que você pegou o segundo lugar? Foi em Madrid, peguei Por em exemplo, segundo lugar. Você concorda com o segundo lugar? Não concordo. Eu ganhei eu ganhei do Joseph lá, não era o Joseph, esqueci o nome. Denis Guzev, russo, eu perdi por um russo. Os russos são famosos de... Denis Guzev. Gente boa, parceiro também, falo com ele até hoje também. E no dia tava o Ryan Terry, que também é um dos finalistas hoje, já foi do Olímpia, e ele acabou ganhando a categoria da altura dele, e eu tava na categoria de 1,80 acima. E eu acabei não ficando páreo com o Denis Guzev. Mas eu acredito que eu tenha ganhado realmente, eu tava melhor, mas... O que é por pontos? Eles falam a pontuação de cada um? O menor número de erros. Por exemplo... é o contrário, tem o número total e vai tirando. Tirando, tá bem condicionado, tá simétrico, posou, isso e aquilo. Aí quem faz o menor número de erros normalmente Você sabe quanto foi a diferença de você, por exemplo? 1 ponto. 1 ponto? Eu nunca perdi por menos de 1 ponto. 1 ponto? Mas você sabe onde foi esse Eu ponto? vou até o árbitro. Normalmente eles falam na hora e falam assim, é um pouco mais de volume, um pouco mais de condition, não sei o que lá, condição, crisp. Uma vez eu cheguei no... Crisp, o que é crisp? Crisp é como se fosse um agressivo, uma densidade, um corte mais profundo, uma agressividade que eles chamam de... com a densidade. Por exemplo, eu tava no elevador em Ohio uma vez eu tava num campeonato minto. Crispy me deu fome, porque parece que é quando você pede os frangos lá que tem os crispy. Exato, chicken crispy. Chicken crispy, não sei o que. Nesse lance, cara. Eu tava no New York Pro uma vez, lá em Nova York, tava no campeonato, e eu fui muito condicionado pro campeonato. E eu peguei o time desse campeonato. Normalmente as categorias também tem muitas questões dos árbitros, do olhar dos árbitros centrais. Então na Califórnia, em Nova York nessa época, o árbitro ele queria atletas maiores, não tanto condicionados, mas caras maiores. Mas você fala mais volume. Tá. É a harmonia do corpo com a condição de volume muscular em cima de cada grupo muscular. Tá. E com condição, né? Não. Só que eu fui muito condicionado e acabei ficando pequeno em cima do palco. E aí um árbitro pegou no elevador, eu perguntei pra ele por que eu tinha ficado. Ele falou, me chamou de skinny. Tipo, me chamou de pequeno, frango e tipo, é isso. É isso. Melhor, aumenta. Só que eu tava naquela condição porque eu fui preparado para um campeonato onde o meu treinador na época me orientou pro New York Pro estar mais condicionado. Nesse ano eles queriam atletas maiores e bem condicionados. Entendi. Então eu tava muito mais condicionado que todo mundo, mas num volume pequeno. Tá condicionado quer dizer o quê? Menor número de... pouca gordura, vai. Tá. Vamos colocar como pouca gordura. Eu tava muito fibrado. Entendi. Muito seco. Só que no palco eu ficava pequeno perto dos caras. Então o que acontece? Quando você pega uma linha de atletas, tem lá, vamos colocar aqui 10 atletas. Eles vão pareando um atleta do outro e confrontando. Existe a pose de road pound, as poses compulsórias,
né? E a sua rotina de pose. O que é rotina compulsória? As É o que você tem poses que fazer. compulsórias são os combates. Vamos supor que tá eu e você em cima de um palco. A gente vai fazer um combate. A gente Sair tem na que- porrada. Não, não. Não é? Isso eu queria ver, cara. Os caras saindo na... Nossa. O certo lá mesmo, em cima do palco, é não ter o contato, mas acontece. Acontece de encostar? Cotovelada, abraçada. Eu mesmo em Portugal, a galera viu. Mas dá um migué e dá uma abraçada ou não? Dá um migué e começa a te irritar. Ah, é? Pra Tipo- você, tipo, ficar meio fudido no palco, fazer uma merda e ser desclassificado. Ah.